Está na hora de entrar num ambiente de desconforto. Quer crescer, quer avançar, entre no ambiente de desconforto. Quer acessar um novo nível, entra no ambiente de desconforto. Ou senão permaneça como está. Só que Deus não te chamou para viver uma vida mediana. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Deus te chamou para andar sobre as águas. Deus te chamou para que o mar se abra e você passe. Deus te chamou para viver uma vida de milagres. E só se vive isso pela fé. Então todo milagre vai passar pelo desconforto. Todo novo nível vai passar pelo desconforto. Pastor, me prova isso na Bíblia. Provo. Meus irmãos, todo mundo quer conhecer a vontade de Deus. Todo mundo quer viver a vontade de Deus. Todo mundo quer viver as promessas de Deus. Todos nós queremos viver tudo que Deus tem preparado para nós. Até porque os planos de Deus para cada um de nós são planos perfeitos. Os planos do Senhor para a nossa vida é algo muito superior àquilo que nós imaginamos. Nós imaginamos Deus imagina 100. O que Deus preparou, o que Deus imaginou, o que Deus construiu para cada um de nós, a própria palavra do Senhor diz que com as suas mãos Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Então aquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós são planos bons, são planos superiores, são planos muito maiores. Eu tinha os meus planos para a minha vida. Fiz lá faculdade de ciências contábeis, fiz 3 pós-graduação, 3 MBA, fiz mestrado. Eu tinha uma carreira preparada para mim. Eu tinha o meu projeto, e o meu projeto era sensacional. Só que Deus tinha algo muito maior. Deus tinha algo muito melhor. Eu vim aqui para te dizer que talvez você está vendo alguns planos seus mesmo se frustrar, mas fica tranquilo, o teu plano pode se frustrar, mas o plano de Deus, o projeto de Deus para a tua vida, ele não se frustrará. Nada tem o poder de impedir o plano de Deus para a sua vida. Então todos nós queremos viver os planos de Deus, até porque Jeremias capítulo 29 verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha os planos, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus para você é um plano de prosperidade, não é um plano de dano, é um plano de esperança e é um plano de futuro. Por isso, todos nós queremos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos buscar a vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida não causa dano. Tem gente acumulando dores pela vida porque insiste em não viver a vontade de Deus. Tem gente como Jonas, correndo do seu propósito de vida, acumulando dores, acumulando desespero, acumulando feridas, e resiste para não viver a vontade de Deus. Só que a Bíblia nos ensina que os planos do Senhor para nós são maiores, são planos de prosperidade, não de causar dano, são planos de esperança e planos de futuro. E a Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela tem 3 características. Pastor, quais são essas características? A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Quais são as características da vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Vamos lá. Por que ela é boa? Porque ela é completa. A vontade de Deus para a minha vida é completa. Porque segundo ponto, ela é boa e depois ela é agradável. Por que ela é agradável? Porque ela é satisfatória. Então ela é completa e ela é satisfatória. Quando você vive a vontade de Deus para a tua vida, ela é completa e ela te satisfaz plenamente. Você não precisa ficar procurando em outros lugares aquilo que talvez satisfaria o teu momento. Mas não, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa e ela é agradável. Ela é plenamente satisfatória. Só que a Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pastor, por que ela é perfeita? Porque Deus termina tudo que começa. Porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Porque Deus termina tudo que começa. Então a vontade de Deus, ela é boa porque ela é completa, ela é agradável porque ela é satisfatória e ela é perfeita, porque Deus termina tudo aquilo que começa. Por isso nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Nós precisamos desejar a vontade de Deus. Mas para viver isso, para viver a vontade de Deus, a Bíblia diz através de Paulo, escrevendo aos Romanos, que nós precisamos passar por uma transformação. Paulo diz assim: mas transformai-vos
Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformeis aqui não é de estar conformado, mas é de conformidade, de tomar forma. Paulo está dizendo assim: ei, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos. Por exemplo, aqui dentro aqui tem água. A água, ela é um elemento que se adapta à forma do lugar que ela está. Ela está aqui no formato dessa garrafa. Se eu pegar e despejar ela aqui, ela vai ficar com a forma totalmente irregular, porque ela se adapta ao meio. O que Paulo está dizendo? Ei, não tome a forma desse século, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, transformação, o que é? Mudar de forma. Só que Paulo aqui, ele destaca uma coisa: essa transformação aqui não é a transformação que o Espírito de Deus faz em mim. Essa não é a transformação que o Espírito de Deus faz em mim, porque ele diz transformai-vos, ou seja, essa é a transformação que eu participo. Paulo está dizendo assim: para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você deve se transformar. Se transformar através de quê? Mudar de forma. Através de quê? De escolhas e de atitudes. Porque as minhas escolhas e as minhas atitudes podem me fazer tomar uma nova forma. As minhas escolhas e as minhas atitudes me tornam numa nova forma. Antes de conhecer a Cristo, a minha forma era uma. Mas quando eu conheci a Cristo, eu tomei uma outra forma. Eu estou passando por uma transformação. A minha forma está mudando. Por que está mudando? Porque algumas coisas que me alegravam já não me alegram mais. Porque as coisas com qual me alegro hoje são coisas que não me alegravam antigamente. Porque agora eu estou tomando um formato. E a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Todos os dias você está começando a se parecer um pouco mais com Jesus. Todos os dias o Espírito de Deus está te tornando um pouco mais parecido com Jesus. Todos os dias as tuas escolhas, as tuas atitudes estão te fazendo parecer um pouquinho mais com o Senhor. Você está tomando a forma que Deus quer que você seja. Até a Bíblia diz que até chegar à estatura do varão perfeito. E chegará o dia que as pessoas olharão para você assim como olharam para Pedro e vão dizer: ué, você se parece com ele, você fala como ele, você vive como ele, você se veste como ele. Então o convite de Paulo é: não tome a forma do mundo, mas transformai-vos, para que vocês possam viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então Paulo diz que nós precisamos passar por uma transformação através de escolhas e atitudes. A palavra transformação quer dizer mudar de forma. Mudar de forma. Escolhas e atitudes fazem você mudar de forma. Vamos trazer isso para o nosso mundo material? Só os gordinhos aí vão entender essa mensagem. Só nós que somos gordinhos vamos entender essa mensagem. Você quer mudar de forma. Se alguém quiser mudar de forma aí, fique em silêncio. Você quer mudar de forma. Aí sabe como é que você mudar de forma? Você não acorda assim, ó. Não, estou na vontade de mudar de forma, de repente. É assim que acontece? Mas o que me faz mudar de forma? Escolhas e atitudes. Você vai alimentar melhor. Você vai fazer uma atividade física. Você vai procurar a turma da harmonização aí, ó, do Botox, essa turma aí, ó. Olha lá, procurar os personal, olha lá, o Rodrigo aí, procurar essa turma aí, ó. E tal. Escolhas e atitudes fazem você mudar de forma. E Paulo está dizendo assim: para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, as tuas escolhas e as tuas atitudes é que vão apontar para esse caminho. Agora eu te pergunto: as suas escolhas diárias e as suas atitudes diárias estão te dirigindo para qual lugar? Paulo está dizendo: para mudar de forma, para se transformar, você precisa escolher e decidir todo dia viver a vontade de Deus para a sua vida. Só que eu tenho um detalhe: transformar não é melhorar. Existe uma diferença de transformação e de melhora. Melhorar um livro pode te melhorar. Melhorar um curso pode te melhorar. Melhorar um coach pode te melhorar. Mas o convite aqui não é melhorar. O convite aqui é transformar. É mudar de forma.
O convite do evangelho não é trazer a forma do mundo para dentro da igreja para ser melhorado, mas é deixar até o mundo vir, até os mundanos virem, mas aqui eles serem impactados pela presença do Espírito Santo, pela força da palavra de Deus, ao ponto de dizer: Senhor, eu quero morrer para esse mundo e eu quero nascer de volta para o Senhor. Mas você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu quero mudar de forma. Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. O convite do evangelho é para mudar de forma, é para ser transformado. Quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Seja transformado. Pastor, mas me transformar em quê? Mudar em quê? O texto diz, Romanos 12:2: mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Antigamente, eu sou da época da igreja que tinha a roupa que era do crente e a roupa que não era do crente. Se bem que hoje em dia tem umas roupas que não são do crente não, né? Mas tudo certo. Mas as pessoas distinguiam que era o crente pela roupa. Por exemplo, é igual palavras. Jesus disse assim: quando chegar numa casa, saudai-vos com a paz. Se a pessoa não receber, a paz retorna para você. A paz, nós transformamos a paz numa saudação. A paz nunca foi uma saudação, a paz foi um decreto. Jesus disse: chegar numa casa, declara a paz naquele lugar. Se vocês não quiserem, ela volta para você. Nós transformamos numa saudação. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos transformar, mas é da renovação da mente. E a renovação da mente é uma transformação aqui dentro. A religião bate, que você tem que mudar por fora. Mas o evangelho está dizendo assim: não é por fora que eu quero que você muda. Você pode até mudar por fora, depois. Mas primeiro eu quero que você mude a mente. Muda a forma de pensar. Eu não sei se vocês já viram essa historinha aqui. Um certo homem, ele pegou um elefante recém-nascido. E ele pegou esse elefante recém-nascido e ele tinha uma cadeira de madeira. Ele amarrou o pescoço do elefante na cadeira de madeira. E todas as vezes que o elefante tentava sair dali, a cadeira de madeira, que era uma cadeira pesada, prendia ele, segurava ele, ele não conseguia se movimentar. E ele cresceu com um elefante gigantesco. Só que tem um problema: ele está com a corda presa na cadeira de madeira. E ele acha que ele não pode. Por quê? Porque ele está com a mesma mentalidade de que ele era um prisioneiro. Paulo está dizendo: ei, transforma pela renovação da tua mente. Porque quando a tua mentalidade muda, a tua vida muda. Quando a tua mente é transformada, a tua vida é transformada. Paulo está dizendo: ei, quer viver a vontade de Deus? Transforme a tua mente. Porque uma mente renovada aponta para uma vida transformada. Só vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quem tem uma mente transformada. Paulo está dizendo sobre o que, pastor? Paulo está dizendo sobre um sistema de crenças. Eu preciso mudar o meu sistema de crenças. Irmãos, eu estou com 43 anos. Eu sei que não parece. Parece mais, né? Mas eu só tenho 43. Irmãos, há 30 anos atrás, eu acreditava que manga com leite matava. Tem alguém mais que é dessa época aí? Gente, há 30 anos atrás, eu acreditava que se almoçar e tomar banho, morria. Vocês são dessa época aí? Quer ver mais? O que eu sou da época? O que mais que fazia antigamente? Deixa eu ver. Banana com café morre na hora. Se comer ovo, não podia brincar. Quem é dessa época? Tem alguém dessa época? Isso é coisa mais de bambuí lá, viu, Rejane? Isso é coisa mais de bambuí. Gente, aí sabe o que eu descobri? Que não tem nada disso. Que não tem nada disso. Quantas mangas com leite você deixou de... Aí hoje você faz vitamina de manga. Ah, gente, Paulo está falando sobre um sistema de crenças. Sabia que tem muita gente que está estagnada na vida por crenças erradas. Não vive a vontade de Deus por crenças erradas.
Não consegue. Eu estava dando aula ontem no Instituto Teológico Quadrangular aqui no ITQ e falando sobre pessoas. Nós vivemos na dispensação da lei. Tem a dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da lei. Aí chega na dispensação da lei. Chega na dispensação da lei, tem gente até hoje vivendo a dispensação da lei, porque não renovou a mente. Que isso, igreja preta? É Satanás puro. Que isso? Igreja tem iluminação e fumaça. Misericórdia, que isso? Tem gente nessa até hoje. Paulo está dizendo, ei, até quando você vai ficar preso por essas crenças que te amarram? Chegou a hora de voar. Chegou a hora de viver tudo que Deus tem. Seja liberto. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que em Cristo nós somos livres, nós somos libertos. E se Cristo nos libertar, nós somos verdadeiramente livres. Paulo está dizendo, ei, está na hora de esbarrar, está na hora de pisar nesse sistema de crenças antigo que não muda a vida de ninguém. E chegou a hora de ressignificar as crenças para que eu possa ser transformado e acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mudar o sistema de crença, mudar totalmente. Vou falar um negócio aqui. As crianças e os adolescentes e os jovens estão aqui. Vocês escutam isso aqui com muito carinho. Antigamente, irmãos, nós fomos treinados para estudar, para ou trabalhar numa grande empresa, ou para passar no concurso público, não é verdade? Hoje em dia a gente está vendo quem estudou trabalhar para quem não estudou. Como é que pode? Eu fui criado para isso. Fui criado para ou trabalhar numa grande empresa, ou passar no concurso público. Fui treinado para isso. Quem mais foi assim? Mais alguém? Pois era, a nossa criação era essa. Hoje em dia você vê quem estudou trabalhar para quem não estudou. Tá. Imagina um sistema de crença sendo quebrado. Paulo está dizendo assim, ei, você não vai tomar a forma do mundo, mas você vai tomar a forma do Senhor. Mas para isso você tem que ser transformado. Crianças, jovens e adolescentes, não é pra vocês deixar de estudar não, vocês criam vergonha na cara. Fala assim, pai, o pastor falou. Falei, nada disso, eu estou te mostrando o que está acontecendo hoje com internet, com meio digital, com influências e por aí vai. Está acontecendo muito disso. Então, o cristianismo, o evangelho, quer romper com algumas dogmáticas que foram colocadas, mas que não são bíblicas. Algumas dogmáticas que foram estabelecidas na nossa vida, mas não encontram respaldo na palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, ei, ressignifique as tuas crenças, porque tem um sistema de crenças te freando, porque quando você muda o que você crê, você muda o que você vive. Quando você muda o que você crê, você muda o que você vive. Só vive a vontade de Deus quem ressignifica as suas crenças. Porque é o seguinte, uma nova mentalidade, para a nova mentalidade entrar, é preciso destruir a velha. Deixa eu te falar uma coisa, e às vezes destruir a velha dá mais trabalho que construir a nova. Você pega alguém muito religioso e joga dentro de uma igreja dessa, o cara não vai aguentar a pressão. O cara não vai aguentar. Vê o pastor de calça jeans na igreja, vai, Deus do céu. Vê essa parede tudo bem, o que é isso? Ei, às vezes destruir a velha mentalidade dá mais trabalho do que vir a nova. E às vezes nós somos tão arrogantes, tão soberbos, que nós queremos ficar presos na nossa velha mentalidade e não deixar a mentalidade nova entrar. É por isso que o próprio Paulo vai dizer aos Romanos, salvo engano, capítulo 18, que o menino, quando é herdeiro, por ser menino, ele nada se difere do escravo. Por isso que herança é coisa para gente madura, para gente que entendeu a palavra de Deus, que entendeu o evangelho. Então, talvez Deus use algumas ferramentas para poder amassar essas crenças antigas, porque às vezes destruir uma crença errada dá mais trabalho do que colocar uma crença nova. Destruir uma crença errada dá mais trabalho. Por exemplo, vamos lá, dízimo. Antigamente eu entregava dízimo, lá no começo da minha fé, eu entregava dízimo com medo de ir para o inferno. Alguém já entregou dízimo com medo de ir para o inferno também? Aqui, ó, tem gente que já entregou, ó. Você está com medo até de levantar a mão, né? Eu tô aqui, ó, eu já. Hoje em dia eu entrego, porque eu entreguei o propósito, porque eu entendi o propósito.
que eu entendi a missão, eu entendi o que Jesus fez por mim. Só que às vezes, desconstruir dá mais trabalho do que construir a nova mentalidade. E Paulo está dizendo, só acessa a vida boa, perfeita e agradável quem acessou a nova mentalidade. Então eu preciso, muitas das vezes, me permitir ser desconstruído. Porque toda transformação produz desconforto. Ei, se você está confortável demais, toma cuidado. Porque toda transformação produz desconforto. Exige de mim um desconforto. Ei, está na hora de entrar num ambiente de desconforto. Está na hora de entrar num ambiente de desconforto. Quer crescer, quer avançar, entre no ambiente de desconforto. Quer acessar um novo nível, entra no ambiente de desconforto. Ou senão permaneça como está. Só que Deus não te chamou para viver uma vida mediana. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Deus te chamou para andar sobre as águas. Deus te chamou para que o mar se abra e você passe. Deus te chamou para viver uma vida de milagres. E só se vive isso pela fé. Então todo milagre vai passar pelo desconforto. Todo novo nível vai passar pelo desconforto. Pastor, me prova isso na Bíblia. Provo. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 aquele fluxo de sangue, e ela ficaria mais 12 se um Pedro jamais... Zaqueu jamais teria conhecido Jesus e sido transformado por ele se ele não tivesse saído do ambiente do conforto e subido daquela árvore do desconforto. Porque toda mudança, toda transformação passa pelo desconforto. Toda transformação passa pelo desconforto. Toda ressignificação de crenças passa pelo desconforto. Toda transformação de mentalidade passa pelo desconforto. E Paulo está dizendo, quer acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Renova a sua mente. Renova a sua mente. Por exemplo, tem coisas na igreja que às vezes nós vivemos a nossa caminhada de fé e que antigamente a gente achava uma bobagem. Achava uma bobagem. A gente chega na igreja, todo desconfiado, né? Chega na igreja, o povo está cantando, a mulher do lado está chorando, o menino do lado está pulando para cima e cantando. Você está assim, ó. E eles estão cantando, o Senhor é bom, seu amor dura. Já estou entrando até no tom, hein? Vocês estão vendo, estou estudando. Aí você anda todo desconfiado. De repente, no culto seguinte, você já está assim, ó. O Senhor é bom. Aí no próximo culto você já está, o Senhor, e vendo se ninguém está te olhando. No próximo culto você está lá, a lágrima descendo, o Senhor é bom. Quer acessar a vontade de Deus? Sai de desconforto, quebre o protocolo, rompa as suas barreiras, faz o que você nunca fez, porque a Bíblia diz que esse é o acesso para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma mente renovada é o reflexo de uma vida transformada. Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas acesse a vontade de Deus, que ela é completa, que ela é satisfatória, porque Deus termina tudo o que faz, mas para isso você precisa mudar de forma. Como que isso acontece, pastor? Com a renovação da mente. Pastor, e como que renova a mente? E agora eu quero falar com você 3 coisas que mudam o sistema de crença. Isso aqui é uma mensagem para você nunca mais esquecer na sua vida. 3 coisas que mudam o sistema de crenças. Primeira coisa que muda um sistema de crença, o ambiente. Segunda coisa que muda o sistema de crença, as informações que você recebe. Terceira coisa, as experiências que você tem. Quer transformar a tua mentalidade? São 3 as chaves: o ambiente, as informações e as experiências. Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês vivam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu preciso ter uma mente renovada, para que minha vida seja transformada, o que muda um sistema de crenças? O que renova a mente? 3 coisas: ambiente, informações e experiências. Ambiente, informações e experiência. Por exemplo, quando eu mudo o ambiente, o meu sistema de crença também muda. A igreja é um ambiente. Quando você chegou aqui, muita coisa em relação ao que você acreditava mudou, não é verdade?
Outra coisa que é um ambiente, o GR, um grupo de relacionamento. Se você ainda não participa de um GR, de um grupo de relacionamento, eu quero te convidar a participar. Quer conhecer o GR mais próximo da tua casa? Só acessar o nosso aplicativo lá, Quadrangular Sede Uberaba, entra lá na Cheat GR e ali você pode pegar o GR mais próximo da tua casa. Porque quando você muda o ambiente, a tua crença muda. Por exemplo, porque às vezes nós queremos viver o novo de Deus nos ambientes antigos. Às vezes nós queremos ter a mente renovada, viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, nos ambientes antigos. Sábado à noite está lá. Aí no outro dia, o Senhor é bom. Você me entendeu a confusão do Espírito Santo. O Espírito vai, vou entrar, vou fazer. Não, peraí, não vou não. É o Tigrão que entrou. Não tem como. Ambientes falam sobre ressignificação de crenças. A igreja é um ambiente, o GR é um ambiente, um lugar de oração é um ambiente, uma boa companhia é um ambiente, uma pessoa que você senta para orar junto, para ler a palavra de Deus junto. Tudo isso são ambientes. Porque os ambientes que você acessa são chaves para ressignificar suas crenças. Então, se Paulo está dizendo que uma vida transformada passa por uma mente renovada, eu preciso mudar os meus ambientes. O Glória até sumiu, né? Já estava ingresso comprado, né? Carnaval sendo cancelado. Amiga, não vou mais não. O que foi? Não, estou com hepatite. Olha o que diz Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, em outras palavras, abençoado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto ele fizer prosperará. Muda o teu ambiente, que até a tua prosperidade muda. Muda, que até a tua prosperidade muda. Segunda chave para ressignificar uma crença. A primeira é ambiente. A segunda é informação. Qual a informação que você recebe? Não sei se eu falo ou se eu não falo, estou na dúvida. Você sabia que você é escravo do que você fala e do que você sabe? Tem gente que chega e fala assim: amiga, eu quero te contar uma coisa. Irmão, aquilo ali, seu coração. Você fala logo. E quando a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, apaga. Tem gente que entra em batedeira. Se tiver grávido, ganha bebê. Você tem maturidade para falar assim, ó? Não quero saber. Pastor, não tenho não. Devia ter. Ei, tô querendo te contar um negócio aqui. Mesmo. Não quero saber não. Sabe por quê? Porque as informações que você recebe, elas formatam a tua crença. Sabe o que eu estava pensando esses dias lá em casa, Regiane? Tita e Duda nunca assistiram televisão. Canal aberto, TV aberta. Nunca assistiram televisão. Eu pensei assim lá em casa esses dias, porque a gente não assiste televisão. Assiste o Netflix. É legal, né? Eu estou tão tranquilo no futebol, que nem futebol eu estou assistindo. E Fórmula 1 só. Meus filhos nunca assistiram TV aberta. Nunca assistiram Rede Globo. Oh, deram até glória. Que é isso, gente? Nunca assistiram a novela. Nunca assistiram. Eu estava pensando isso aqui. E olha que não é algo assim, ó. Você não vai fazer, você não vai. Nunca foi. É porque a gente não assiste. É o padrão. Eu escolho a programação, inclusive. É. Aberta está lá.
Aí, porque a informação que você recebe formata a tua crença. Formata a tua crença. Pastor, me prova isso na Bíblia. Gênesis capítulo 6, verso 13 diz assim. Olha o que é o poder de uma informação. Uma informação formata a crença. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Farei para ti uma arca faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento de arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás por cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tu e a tua mulher, e as mulheres de seus filhos entrarão contigo. Uma informação fez Noé virar o curso da vida dele e falar: o meu projeto antes era esse, agora o meu projeto é construir uma arca. Porque uma informação ressignifica uma crença. Pergunto: a informação que você recebe aqui no culto de domingo, quando você sai ali, quando você desce as escadas e sai, ela veio para o coração ou ela saiu no outro ouvido? Porque uma informação recebida, guardada e valorizada, ela muda um sistema de crenças. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem. Fala comigo, a fé vem. Ela vem. Porque tem hora que a gente fala assim: pô, pastor, eu não tenho fé. Eu já orei e não tenho fé. Eu já tentei e não tenho fé. Eu não consigo. Mas a Bíblia diz que a fé vem. Só que a fé vem pela informação certa. É por isso que nem toda informação você precisa receber. Nem toda coisa que as pessoas querem te contar você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque a fé só vem pela informação certa. Glória a Deus. Mas vem como, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Noé tem a sua crença ressignificada, porque recebeu uma informação, e aquela informação mudou o rumo dele, da esposa, da família, dos filhos e das noras. Uma informação pode mudar a tua vida. Uma só palavra que sai da boca de Deus a teu respeito pode mudar a tua história. Um culto como esse, você pode estar recebendo uma chave que vai prosperar a tua semana inteira, porque uma informação muda tudo. E para viver a vontade de Deus, eu preciso ressignificar a minha crença. E a informação que eu recebo fala diretamente sobre aquilo que eu acredito ou não, porque a Bíblia diz que a fé vem, mas ela vem para a informação certa, que é a palavra de Deus. Por isso que eu não posso perder um culto, eu não posso perder um ambiente como esse. Por quê? Porque uma informação muda a minha vida. Uma informação muda a minha vida. Noé foi salvo porque tinha uma informação. A mulher do fluxo de sangue foi curada porque tinha uma informação. A Bíblia diz que ela estava ali na aldeia dos esquecidos, quando de repente chega uma informação, alguém entra lá e fala: ei, estou sabendo que Jesus está passando por aí. O que você faz com a informação que você recebe? Por isso que a Bíblia diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando eu pego essa palavra, recebo e descarto e não valorizo, a Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos. Porque às vezes a gente pega a palavra, a semente da palavra, e às vezes você entrega para uma pessoa que não está querendo nada com nada. A pior coisa que existe é você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Porque você se machuca demais, você sofre pela pessoa. Você quer que a pessoa mude de vida, você quer que a pessoa melhore de vida, você quer que a pessoa prospere, mas ela não quer ser ajudada. Porque uma informação pode mudar uma vida, pode ressignificar uma crença. E para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso ressignificar as minhas crenças. Terceira chave que ressignifica uma crença, e essa é a última, é a experiência. É a experiência. As experiências que você já teve. Quais as experiências que você já teve com o Senhor?
Quais as experiências que você já teve com a presença de Deus? Quais as experiências que você já teve com o Espírito Santo? Porque a experiência ressignifica uma crença. Pastor, como assim? Para muita gente a oração não funciona. Mas para quem já teve uma oração respondida, para muita gente a oração não funciona, mas quem já passou pela experiência de ter uma oração respondida, para muita gente projeto de vida não funciona, mas para quem está carregando o milagre do projeto de vida, para muita gente projeto de vida é uma bobagem, mas quem já teve a experiência de ver Deus fazer e realizar um projeto de vida, para muita gente dízimo e oferta é uma bobagem, mas para quem já viu através de um voto, de uma oferta, de uma generosidade, ver Deus abrindo porta onde não tinha porta, em dia que você viu que estava tudo acabado, de repente a provisão bater na tua porta, quem já passou pela experiência de conhecer Jeová Jiré. Ei, vou falar uma coisa para vocês, nós aqui construímos uma igreja no meio da pandemia. Tinha dia que não tinha dinheiro, de repente aparecia. Quem já passou pela experiência de conhecer Jeová Jiré tem uma crença totalmente ressignificada. Preguei terça-feira sobre Isaac aqui. Pergunta para Isaac se subir ao monte de mãos vazias faz algum sentido. Porque ele passou pela experiência de conhecer um Deus que é provedor. Ir para a igreja hoje em dia é bobagem, porque Deus está em todo lugar. Mas quem já teve a experiência de chegar num culto vazio, triste, com o coração acabado, e sair daquele culto renovado, de pé, cheio de esperança, cheio de fé, você pode falar o que for, mas a experiência dessa pessoa com Deus fala muito mais. E Paulo está dizendo assim: você vai conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mude o seu ambiente, mude a sua informação e tenha experiências com Deus. Tenha experiências com o Senhor, porque as experiências que você tem com Deus irão fazer você viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. O ambiente mudou, a informação chegou a hora de você ter experiência com o Eterno. Eu vejo os céus abertos. Talvez você entrou aqui vazio, caído, precisando de uma informação. Você recebeu a informação, você veio para o ambiente certo, mas Deus está dizendo: ei, filho e filha, eu quero ter experiência com a tua vida, eu quero ter experiência com a tua memória, eu quero ter experiência com as tuas mãos, eu quero ter experiência de portas abertas contigo, eu quero ter experiência de cura, eu quero ter experiência de renovar uma aliança contigo, de perdoar os seus pecados, porque em Deus tudo se faz novo. Chegou a hora de viver novas experiências com Deus. Deus está dizendo: eu quero transformar você. O ambiente mudou, a informação veio, só que para acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é necessário passar pelo campo da experiência. Quero convidar você essa semana para ter experiências diferentes de oração com Jesus. Marca com Deus, porque encontro tem lugar e horário. Marca com Deus o horário e o lugar do encontro, e vá para o joelho e dobra o seu joelho e começa a orar. Tenha experiências de, sei lá, no teu foninho, caminhando, indo para o trabalho, no ônibus, no carro, no Uber, colocar louvor ali e deixar o louvor entrar no teu coração e fluir, e lavar essa mágoa, lavar essa tristeza, lavar esse rancor, lavar essa dúvida. Deus está te chamando para você ter experiências com Ele e falar: Jesus, eu quero te conhecer mais. Ter experiências de ver milagre acontecendo dentro da sua casa,
tenha experiências de ver Jeová Jiré abrindo porta ainda essa semana. Levanta a tua mão que eu quero profetizar aqui. Se tem alguém precisando de milagre na área financeira aqui, eu declaro em nome de Jesus que essa semana o Senhor vai te dar uma nova experiência. Uma experiência que você ainda não viveu, uma experiência que você ainda não conheceu. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai soprar teu nome em lugares que você nem imagina. O Senhor vai fazer por ti, pela tua casa, pelos teus negócios, pela tua família, coisas que só o céu pode fazer, para que você tenha uma experiência com o Eterno. Só que aí tem um detalhe nisso tudo. Às vezes nós temos a nossa mente renovada, somos transformados e conhecemos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Só que chegou a hora do cancelamento. Pastor, como assim? Cancele a vontade de voltar para o Egito, porque lá não te cabe mais. Lá não te cabe mais. O teu lugar é aqui. O teu lugar é nesse ambiente. O teu lugar é em contato com a palavra. O teu lugar é época de milagre. O lugar da tua família, o lugar da tua casa, o lugar que você se sente bem é na presença de Deus. E te falar uma coisa, e nesse ambiente os seus olhos verão a boa mão do Senhor operando milagres e maravilhas. Porque a boa mão do Senhor manda te dizer que o final das coisas é melhor do que o começo. É melhor do que o começo. Não sinta saudade do Egito. Não sinta saudade de lugares que Deus já te tirou. Não sinta saudade de ambientes que Deus já te tirou. É o ano de viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Olá pessoal, aqui é o pastor Eduardo Isidoro. Quero te agradecer por estar passando por aqui, assistindo os nossos vídeos. Eu quero dizer também que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link é um formulário, onde você pode ali fazer a tua pergunta, tirar a tua dúvida. Quem sabe a tua pergunta vira um podcast para a gente poder comentar sobre vida cristã, sobre igreja, sobre liderança, sobre desenvolvimento. A ideia é que tudo isso seja para enriquecer o conteúdo daquilo que a gente tem disponibilizado aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já dar o teu like, que é muito importante. Muito obrigado, Deus te abençoe.